Graças a Deus. Quando nós nos encontramos nas casas espíritas, nós ficamos, de uma certa maneira, assim, às vezes intranquilos, inseguros, de uma certa forma vacilantes, e nós imaginamos que aquilo que acontece na casa espírita, embora tenhamos o máximo de boa vontade possível, nós, em muitos momentos, nos sentimos inseguros para acreditarmos no que acontece na casa espírita. Evidentemente que talvez as intranquilidades que nós carregamos conosco seja mais forte ainda do que aquilo que a nossa fé fragilizada pode acreditar. Então nós ficamos pensando, puxa vida, eu vou na casa espírita e, estando na casa espírita, às vezes me sinto bem naquele ambiente. Mas, por outro lado, lá deve estar carregado e lotado de espíritos. Ora, os espíritos estão em todos os lugares. Os espíritos se encontram em todos os lugares, mesmo naqueles lugares onde eles dizem que não existem os espíritos. Embora temos ouvido inúmeras casas religiosas que se dizem evangélicas, ensinando e mudando o seu vocabulário e falando das coisas espirituais. Eles já falam em problemas espirituais. Demoraram bastante a admitirem essa situação e agora aos poucos vão dando um passinho, meio de ladinho, meio de ladinho, meio de ladinho, mas já aceitam abertamente a influência de espíritos na vida dos outros. Ora, mas eles só aceitam o espírito na vida das pessoas quando o espírito é menos esclarecido. Quando o espírito é chamado de demônios, então os nossos irmãos, ainda em sofrimento, que não tiveram a consciência, que agora se encontram no mundo espiritual, são chamados pelos nossos irmãos de demônios. E então, os nossos irmãos, quando estão na casa espírita, nos trabalhos mediúnicos, o que acontece com eles? Eles não sabem onde estão? Que lugar é esse? Nas atividades mediúnicas, os nossos irmãos que já desencarnaram, por um motivo ou por outro, estão na casa espírita e nas atividades mediúnicas, eles se manifestam e dizem, onde estou? Então, os nossos irmãos, médiuns esclarecedores, esclarecem a eles onde eles estão. E algumas vezes, esses irmãos são irmãos que frequentavam antigamente, num passado não muito distante, as casas religiosas chamadas de evangélicas. Ora, então por que será que eles estavam acostumados a frequentar as casas religiosas evangélicas e agora por que eles se encontram na casa espírita? Ora, o local onde eu retornaria seria um local onde o ambiente me é familiar. Então, os irmãos chamados de evangélicos, durante a sua vida física, frequentando as casas religiosas evangélicas, desencarnaram, foram para o mundo invisível e agora estão na casa espírita, procurando um esclarecimento. E por que será que eles estão procurando a casa espírita para ter um esclarecimento? Ora, em primeiro lugar, porque eles foram para o mundo invisível e retornaram nas casas evangélicas. Mas aí os nossos irmãos, que são chamados de pastores, fazem aquelas cenas que nós vemos na televisão com eles. Chamam-no de demônios. Chamam-nos de demônios.
e passam por um constrangimento, não só o médium, mas também a entidade, ouvindo palavras que não é de amor e de fraternidade, mas sim de revolta e de, certo, um xingamento. Porque alguém de vocês aqui gostaria de ser chamado de demônios? Mas de bonzinhos e de anjos vocês gostariam, mesmo sabendo que não são, não é verdade? Então, dessa forma, os nossos irmãos, ao invés, retornam na casa evangélica, é chamado de demônio. Volta de novo, é demônio. Vai na outra, é demônio. Vai na outra, é demônio. E aí eles ficam perdidos no tempo, no espaço, não sabem o que está acontecendo, mas que ainda por algum motivo, por uma falta de esclarecimento, eles se encontram aprisionados à matéria física da qual eles deixaram. Eles deixaram o corpo físico do sepulcro. O espírito ficou vagando no entorno da terra, porque não tinha esclarecimento para alçar um voo diferente. Mas só por isso, evidentemente que não. Não tiveram também condições de compreenderem que a humanidade toda é formada por irmãos. E muitas vezes, os nossos irmãos que procuram as casas evangélicas estão em busca de... Você respondeu todas. Um milagre. Estão em busca de um milagre. Porque todos querem receber um milagre. Então, dessa maneira, eles pensavam que receberiam um milagre enquanto estavam no plano físico. Deixaram o mundo físico e foram para o mundo invisível. E não foram esclarecidos o necessário para compreenderem que estão desencarnados. Porque muitos desses irmãos ainda, não sabendo onde estão, não sabem que desencarnaram e continuam envolvidos na crosta terrestre. Por quê? Se eles aguardavam um milagre, se eles queriam modificar sua situação financeira, viveram tudo pensando para dar aqueles depoimentos, aqueles testemunhos de prosperidade, disso e daquilo, como se isso fosse o mais importante da vida. Então, em momento algum, eles se adequaram às leis de amor, de fraternidade e de benevolência. Não tiveram o esclarecimento necessário para compreenderem que existe uma outra vida, que essa outra vida é a vida dos espíritos, onde todos nós viemos de lá. Então, todos nós viemos do mundo invisível, da vida espiritual, e para lá retornaremos. Já fez 9,8. Então, todos nós retornaremos para esse mundo invisível. Nós viemos de lá, retornaremos. Mas, durante o momento em que eles frequentaram essa casa, não é nenhuma crítica, me entendam bem. Não é nenhuma crítica que eu estou falando. É só um esclarecimento. Durante todo esse tempo, eles não tiveram esclarecimento de que existe uma outra vida. Mas não basta eu dizer a vocês que nós teremos uma outra vida. É necessário que nós raciocinemos sobre isso nas nossas meditações, procurando compreendermos essa vida real e verdadeira. Porque se eu ouço falar dessa vida, mas não acredito nela, certamente quando tiver a oportunidade que eu me encontrar no mundo invisível, eu não estarei esperando que isso aconteça. Exemplo, os nossos irmãos, moradores de outros orbes, outras galáxias, outros sistemas solares, que nós chamamos de extraterrestres. Não é assim que nós chamamos? Então, quem realmente aqui na sala acredita que existe mesmo, verdadeiramente, civilizações de outros planetas? Só 50% aqui das pessoas. Mas tem uma moça bonita do lado de lá que está falando que acredita. E eu sei que ela sabe que existe mesmo, porque ela acredita de verdade. E então, dessa maneira, nós não acreditamos. E não acreditando, o dia que eles aparecerem para nós,
Nós achamos que é alguma coisa totalmente desconhecida, sem nexo, sem cabeça, sem nada. E então nós não acreditamos. Então não está isso dentro de nós. Então se faz necessário que nós compreendamos o mundo físico, mas também que compreendamos o mundo invisível. Porque nesse mundo invisível nós retornaremos para lá, porque viemos de lá. Lá é o nosso verdadeiro lar, não é verdade? Sim. Alguém de vocês quer ir para lá? Claro que não, está todo mundo morrendo de medo de ir para lá, não é verdade? Está todo mundo morrendo de medo de voltar para lá, para esse mundo invisível, fantasmagórico. Vocês se lembram do Gasparzinho, fantasminha camarada? Então, dessa forma, ninguém quer voltar para o mundo espiritual, porque acha que o mundo físico, essa vida que leva, de tropeços, de governos corruptos e outras camadas, nos satisfazem muito mais do que nós almejarmos uma outra vida, numa outra dimensão. Nós tememos retornarmos para lá. Vocês sabem o motivo pelo qual nós tememos? Já falamos coisas semelhantes aqui em outras ocasiões. Volta e meia a gente pincela essas coisas, né? É o medo de retornarmos para o mundo que nós sofréramos quando nós lá estivermos. Por quê? Porque às vezes nós vamos para o mármore do inferno ao invés de irmos para o céu, na verdade. E dizem que as temperaturas lá são quentíssimas. Então, como eu acredito que o estado de São Paulo tem o melhor clima do Brasil, eu acho que seria melhor ficar aqui, porque não é muito quente, não é muito frio, então dá pra gente ficar com a camisa de manga comprida, um pulloverzinho, suporta bem o frio, não é isso? Se equilibra um pouquinho. Se equilibra. Então, dessa maneira, nós ficamos extremamente temerosos de voltarmos para casa, de onde estivermos. E assim, nós passamos a nossa vida física com medo porque desconhecemos o outro mundo. Ora, nós recebemos informações diretas e diárias constantemente. Eu até posso dizer que é uma avalanche de informações através das obras do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, e também às vezes algumas em parceria com Valdo Vieira. E então, ali nos esclarece de tudo. Ali nós temos informações de todos os trabalhos mediúnicos, como acontece aqui dentro. Mas parece que nós não só tememos o mármore do inferno, mas parece que nós tememos também a leitura. Eu não sei porquê, temos uma aversão à leitura, porque poucas pessoas gostam de ler. E então, quando nós nos encontramos na casa mediúnica, que nós recebemos, através do médium, a psicofonia de um irmão que frequentara as casas evangélicas, e quando eles desencarnaram, procuraram as mesmas casas evangélicas, e que foram doutrinados, digamos, entre aspas, pelos seus pastores, eles o chamaram de demônio. Numa situação totalmente constrangedora, sensacionalistas, colocando os irmãos assim, agachados, forçando a cabeça no chão, como força, uma força extremada, como se houvesse necessidade disso. Não seria um irmão sem luz, que não tem luz? É justamente, um irmão sofredor, tal qual nós somos sofredores também, né? Nós não nos colocamos na condição de irmãos abençoados, não, mas sim de sofredores. Caminhamos para recebermos as bênçãos da espiritualidade, dos nossos benfeitores amigos, através... Já somos sofredores desde já. Sim. Porque vai morrer e continua a ser sofredor. Sim, mas evidentemente que dentro do nosso esclarecimento, transformando os nossos sentimentos, mudando as nossas atitudes, colocando-nos de uma maneira fraterna para com o nosso semelhante, nós mudamos esse campo. Então, eu acredito que quando eu deixar o mundo físico, eu serei menos sofredor do que fui na encarnação anterior. E sempre que eu cito esse tema, eu lembro de uma palestra que eu estava escrevendo sobre o céu e o inferno. Alguém aqui que frequenta a Casa Espírita constantemente já deve ter me ouvido falar disso. E quando eu peguei as palavras, mas que legal, pô, eu nunca vi na Casa Espírita ninguém falando sobre o céu e sobre o inferno, um comparativo. E eu vou escrever. E estava deitando, já levantei, peguei a caneta e papapá, comecei a escrever. Enquanto eu estava escrevendo sobre o inferno, olha, a inspiração foi assim, ó, escrevi 3, 4 páginas rapidinho. É como se eu tivesse vivido lá.
E o céu? Não tive inspiração, até hoje não terminei a palestra. Porque falar de uma coisa, de uma experiência que eu passei, eu tive a sensibilidade, a inspiração de falar sobre alguma coisa pelo qual eu já tinha passado por ela. Mas, Só mordomia. não, aí eu peguei aqui, ó. Peguei aqui assim, ó. Preenchi as páginas rapidinho. Agora vou escrever sobre o céu. Não deu 3 linhas. Não deu 3 linhas. E eu não consegui terminar essa palestra faz uns 2 anos que eu comecei. Então eu gostaria que os benfeitores amigos, é claro que eu não tenho nenhum merecimento para fazer essa rogativa, mas que me dessem uma oportunidade de passar ao menos uma certa distância para me olhar de luneta ou de binóculo através do rabo, como que é lá no céu, para que eu pudesse terminar essa palestra. Mas até hoje eu não fiz as orações suficientes, nem tomei uma atitude suficiente para que eles pudessem confiar no meu pedido, na minha rogativa. Dentro do assunto. O pessoal falando, o céu e o inferno é aqui dentro. De uma certa maneira, sim. Porque vamos dizer o seguinte: onde que você acha que o Chico está? Eu acho que ele está por aqui. Sim, mas para ele, a dimensão em que ele se encontra, no campo vibratório que ele se encontra, é o céu. Um nível elevado. É um nível elevado. Onde você acha que poderia estar o Bezerra de Menezes? A mesma coisa. Onde que você acha que poderia estar Irmã Dulce, Maria Teresa? A mesma coisa. Então, eles se dedicaram a uma vida, abriram mão de si mesmo para servir a um ideal de fraternidade. E conseguiram, a contento, esse ideal. Então, o Chico, o Bezerra, eu acredito, e o Barçanufo não reencarnarão mais no planeta Terra. Eu acredito. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas eu acredito que eles não reencarnarão mais no planeta Terra. Por quê? Porque satisfizeram as suas condições naquele momento em que se encontravam fisicamente conosco, de fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já me ouviu na Casa Espírita, nesta e em outras, sabe que eu digo muitas vezes repetitivo, sempre que eu tenho oportunidade eu repito isso, que eu nunca vi, e nunca ouvi, e nunca li em lugar algum, alguém que falasse, que escrevesse e que respeitasse Jesus tal qual Chico Xavier. Vocês já devem ter me ouvido falando sobre isso. Nunca li em lugar nenhum, nunca vi em lugar nenhum e nunca ouvi nenhum irmão até hoje falar sobre Jesus com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito. E Jesus, inquestionavelmente, é modelo e guia da nossa humanidade e também de uma humanidade sideral também. E eu nunca vi o Chico falar com tanto amor. Eu poderia citar muitos casos do Chico falar sobre Jesus com amor, com respeito. Uma das passagens é sobre o desencarne do Chico. Eu estou saindo um pouquinho do tema, mas eu vou voltar ao pelar de novo. E então, Chico, como é que você gostaria que fosse o seu desencarne? Eu gostaria, se Jesus me permitir, ao respeito, que o meu desencarne pudesse acontecer no momento em que a nação brasileira estivesse extremamente feliz. E ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Vocês sabem o que nós estávamos comemorando? A Copa do Mundo. O pentacampeonato. Então, ele falou dessa maneira. Então, Jesus o atendeu. Então, quando nós fazemos as nossas rogativas a Jesus e somos atendidos na íntegra, é porque Jesus também tem para conosco um carinho um pouquinho mais especial. Evidentemente que ele ama a humanidade por igual, mas aquele que faz a sua vontade e que realiza a sua vontade, tem os seus desejos e beneficia o seu semelhante, merece um pouco mais do que aquele que o contradiz com aquele que o contraria. Concordam comigo?
Então, quem é casado aqui? Quem tem filhos? Então vejamos. 13 e 14. Vejamos. Todos os nossos filhos merecem o nosso carinho, merecem o nosso respeito. Tudo bem? Mas aquele que é mais agradável a nós, que nos satisfaz mais, que nos acende, que é mais solícito com as nossas vontades, quer queira, quer não, temos uma pontinha extra de gratidão para com aquele. Evidentemente que aquele que nos contraria, temos preocupações e muitas atenções também. Mas aquele que é mais seu amigo, que é mais confiável, que faz de tudo para fazer aquilo que você deseja que se faça, você tem um pouquinho de burilamento num sentimento maior para com ele. Isso é inquestionável. E então é assim que eu compreendo em relação a Jesus e nós. Se nós fizéssemos verdadeiramente a sua vontade, nós seríamos sempre atendidos nas nossas solicitudes, nas nossas solicitações. Com mais facilidade, nós o compreenderíamos. E nós não o compreendemos. Quando o Geraldinho Lemos, o Anderson sabe do que eu estou falando, sobre o data limite, que o Chico pergunta, Chico, mas se nós passarmos por essa data de 2019, do dia 20 de junho de 2019, o que é que poderia acontecer à humanidade? Ah, Geraldinho, eu imagino, se Jesus permitir, os nossos irmãos de outras paragens poderiam oferecer-nos a cura para muitas enfermidades que nós não conseguimos solucionarmos até o presente momento. Acredito também, Geraldinho, que se Jesus permitir, nós teremos um avanço tecnológico muito grande. Olha, o respeito com que o mestre é tratado. 15 e 16. Ao invés de fazermos piadinhas sem graças, ao invés de fazermos piadinhas de mau gosto com Jesus e outros benfeitores, nós vemos um respeito admirável de uma circunstância que nos agrada. E quando esse respeito é sincero e verdadeiro, enche o ambiente de uma energia magnética que nós não compreendemos e que não é usual próxima de nós. Então, voltando ao tema antigo, os nossos irmãos evangélicos, quando chegam nas suas casas religiosas, as quais eles frequentavam, porque ele é um ambiente familiar, e que eles esperavam ficar rico, porque nós vemos em depoimento, olha pastor, eu não tinha nada, mas agora eu tenho um iate, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Verdadeiramente, ele não está buscando o reino de Deus, ele está trazendo, querendo que o reino de Deus se torne aqui na terra. E dentro desse entendimento, dessa compreensão, nós perdemos muitos anos das nossas vidas procurando acumularmos aquilo que nós não levaremos na mala na nossa próxima viagem para o mundo invisível. Nós não levaremos. O que é que quando você viaja, o que é que você leva na sua mala? Carregador de celular, o que mais? Não, Roupa, carregador de celular e alguns utensílios. Agora, quando nós formos para o mundo invisível, isso não precisa lá. Você entendeu? Então nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos da porta para abrir o ambiente, da chave, não precisa porque São Pedro já está com ela na mão. Então nós não precisamos de nada daquilo que é material. O que nós levaremos conosco seriam as nossas atitudes fraternas, de benemerência. Então, aquilo que nós vemos no filme de André Luiz seria o suficiente para nós. Aquela moeda nós precisaríamos colocar na mala e abarrotá-la. Como é que chama aquela moeda? Bônus hora. Ninguém assistiu o filme Nosso Lar? O bônus hora. Então os nossos irmãos evangélicos que voltaram às suas casas e foram tratados com ultraje, chamado de demônios, estavam mediunicamente usando a psicofonia e voltaram no seu ambiente e foram tratados como demônios. Vocês gostariam de chegar
e onde quer que sejam. Num restaurante e as pessoas correm de vocês chamando vocês de demônio? Vocês gostariam de adentrar a igreja e serem chamados de demônios? Evidentemente que não. Mas quando esses irmãos adentram a câmara mediúnica, que utiliza do aparelho de psicofonia, do médium, que tem essa sensibilidade, e ele recebe as informações que aquele irmão desencarnado quer passar para quem se encontra naquela sala, ele é tratado com respeito, com carinho, como verdadeiramente nós somos todos irmãos. 17. Nos compadecendo da sua dificuldade, das suas dores, procurando uma inspiração para que tenhamos condições de conduzi-los num ambiente em que ele será submetido a um tratamento. Muitos procuram um tratamento, muitos querem desabafar, muitos encontram os seus familiares na câmara mediúnica e são orientados com amor, com carinho, verdadeiramente como deveremos ser. Todos somos irmãos. E então, dessa maneira, nós compreendemos que os espíritos possuem uma grande influência na nossa vida e que nós não somos demônios. Cometemos alguns erros, tivemos atitudes equivocadas, mas nós somos filhos de Deus. Nos colocamos como irmãos, queremos receber a todos necessariamente como irmãos. E então a influência desses irmãos nas nossas vidas é muito grande, mas nós imaginamos que 2, 3% é influência espiritual e 99% é nossa. É engano, é o contrário que acontece. Quando nós deveremos tomarmos uma atitude, o primeiro pensamento que nos vem à mente é o nosso mesmo. E os outros pensamentos são inspirados pela espiritualidade, de acordo com a harmonia e a sintonia que nós nos encontrarmos nela. Então, eu gosto de tomar uma cerveja, não gosto? Aqueles irmãos que bebiam e que desencarnaram quando enchiam a cara, que passaram muitas vezes inconscientes, de maneira embriagada, utiliza-se do meu desejo para beber junto comigo. Olha, vocês querem essas companhias que vocês não estão vendo, mas que estão influenciando vocês para um caminho totalmente diferente? Nós não queremos, ninguém quer. Enquanto eu estou pensando que eu vou ali no bar, eu estou aqui inquieto, ando para lá, eu entro para cá, ando para lá e para cá, e já olho no relógio, já faz 2 horas que eu não fumo. E eu deixo vocês aqui, gente, ó, vocês vão comentando aqui o evangelho, eu vou no boteco ali na esquina e já venho com um maço de cigarro no bolso, e já chego aqui com uma vontade tão grande de fumar que eu não coloco um cigarro na boca, eu coloco 4 de uma vez, já acendo todos 4. Eu estou falando para algum pitante aqui, me desculpe. Então, dessa maneira, nós não percebemos o quanto que a influência dos espíritos, não nos importando a ordem, não importando a ordem, da influência que eles têm nas nossas vidas constantemente. Constantemente, nós nem imaginamos que isso pode acontecer num volume tão grande, numa constância de muitas horas por dia. Quando nós dormimos, que nós temos um sonho, nós estamos na companhia de quem? De espíritos. Quando nós temos aqueles sonhos atropelados, que nós falamos, nossa, meu Deus do céu, ainda bem que era um pesadelo. Quem que vocês acham que estava influenciando esse sonho? Quando nós acordamos reanimados, com muita energia, bem dispostos, que dormimos bastante e acordamos com todo o gás possível, cantarolando o mundo sertanejo, o que vocês acham que estava do nosso lado? Eu ia falar o que eu ia falar que era o Leandro, da dupla Leandro Leonardo, mas você falou do Tião Pardinho, achei que é mais certo. Então, dessa maneira, nós não percebemos
a influência que temos e que recebemos 24 horas por dia, porque quando nós estamos acordados, nós estamos dormindo. E quando estamos dormindo, estamos visitando ou sendo visitados pelos espíritos, constantemente. E dessa maneira, nós não percebemos. Acordamos e nós pensamos em realizar coisas boas. Aí você chega na rua, alguém te pede uma moeda, você fala, poxa vida, eu vou mandar esse cara trabalhar, não vou dar essa moeda não. Guarda a moeda no bolso e deixa e manda o cara trabalhar. Meu amigo, vai trabalhar, vai, não vou te dar nada não. Vai. Pô, você já levantei hoje, já dizem que para levantar, para encontrar com o demo, não precisa levantar cedo, não é verdade? Então nós pensamos dessa maneira e deixamos de abrir os nossos corações para que entre um pouco de sentimento de fraternidade aqui dentro, para tomarmos atitudes que sejam compatíveis com as necessidades dos nossos irmãos e nossas também. Nós esquecemos. E oportunidades de fazermos o bem passam por nós como se fosse um furacão. E nós deixamos as oportunidades passarem e nós vamos falar, puxa, da próxima vez eu vou fazer uma coisa boa para esse irmão que está necessitado. Se alguém vier e me pedir mais ajuda, agora eu vou lá. Não conta 10 segundos, aparece um. Aí ele está mal cheiroso. Já vaza logo. Não tem uma tolerância para suportarmos aquilo. Mas não nos esqueçamos que quando nós desencarnarmos, de acordo com as condições da nossa consciência, quando desencarnarmos, nós vamos ficar naquele lugar pútrido, fétido, igualzinho aquele irmão estava ali do nosso lado. Não se esqueçam. Vai depender dos nossos sentimentos, da nossa consciência e das atitudes que nós tomáramos em relação a tudo isso. Mas tenhamos a certeza que os benfeitores amigos não deixam de nos inspirarem para o bem. Que os nossos irmãos que se encontram num estágio de sofrimento maior do que o nosso, precisam ser auxiliados. Alguém deixou cair o número do telefone? Aqui. Cris, parece aí. Cris? Alguém Cris? Número de telefone? Não? Então, nós perdemos as oportunidades de nos colocarmos em harmonia com energias fraternas. E dessa maneira, nós batemos a cabeça aqui, batemos a cabeça ali, batemos a cabeça lá, trombamos com tudo e não nos colocamos nas condições de recebermos energias de amor e de fraternidade que todos nós buscamos e todos nós desejamos essas energias. E imaginamos que as pessoas atrapalham nossas vidas, que as pessoas nos tiram a liberdade. Mas nós nos equivocamos em relação a isso, porque fisicamente eu posso ser influenciado por influências positivas, negativas, de acordo com o ambiente vibracional em que eu me encontro. E no mundo físico da mesma forma. As pessoas que se aproximarem de mim serão pessoas em condições vibracionais semelhantes à minha. Por que semelhante? Atrai semelhante. Ele não erra uma. Ele não erra uma. Ele não erra uma. Porque semelhante atrai semelhante. E nós somos semelhantes a esses irmãos porque o nosso campo vibracional é o mesmo campo que ele. Quando nós pegamos uma emissora de rádio, nós giramos aqui com cuidadinho para não sair daquela faixinha bem estreitinha daquela emissora que nós queremos ouvir. Mas se girarmos um segundinho para lá, saímos daquela faixa. O mesmo acontece em relação às nossas condições vibracionais. Se nós nos melhorarmos um pouquinho, nós saímos daquela faixa mais negativa. E é como se nós tivéssemos aqui, ó, um escudo invisível, mas transparente. Eu o vejo e ele não me vê. Porque se eu estiver num campo vibracional levemente mais elevado do que o dele,
eu não recebo as influências dele e ele não me vê e estou encostadinho com ele. Mas pura e simplesmente separado por um campo magnético tão fino quanto uma folha dessa aqui. Ó. Mesmo que nós estivéssemos todos dentro dessa sala. E assim nós esquecemos de que nós somos espíritos. Não, eu não tenho espírito não, eu tenho a arma. Ó. Todos nós somos espíritos, todos nós somos almas, mas a alma é uma palavra que designada aos irmãos enquanto se encontram reencarnados. E espíritos é uma palavra apropriada para quando as pessoas estão desencarnadas, pura e simplesmente no mundo invisível, na condição de espíritos desencarnados. E nós, aqui neste momento, nos encontramos como espíritos reencarnados. Então, as nossas irmãs de outras casas religiosas chamam-nos de alma. Embora sabemos que é a mesma coisa. Mas o mais importante é nós carregarmos conosco a certeza de que a influência de espíritos desencarnados nas nossas vidas é bem maior do que nós imaginamos. E sempre que nós nos encontramos de maneira insegura, que eu falo para ele, o que você acha disso? Ele dá a opinião dele, na condição de reencarnados. E eu analiso a opinião dele, se não há nenhum conflito com as minhas ideias da maneira que eu penso. Se eu percebo que não existe uma influência muito grande e eu me encontro inseguro, eu acho que ele está certo. Não vou nesse caminho porque ele está certo. Assim acontece conosco em relação aos nossos irmãos desencarnados, nos inspirando os pensamentos e atitudes. E que esses pensamentos e atitudes que nós estivermos sendo submetidos, precisam de um crivo para averiguarmos verdadeiramente de onde vem essa influência. De um irmão bondoso de coração, de um irmão esclarecido, ou de um irmão que menos esclarecido do que nós, que se encontra numa condição mais sofredora do que nós. Então precisamos passar pelas nossas mentes, pela nossa sensibilidade, as influências que vêm ao nosso pensamento e averiguarmos o sentido, para onde que elas me direcionam. Por exemplo, eu estou ali no bar, chega alguém, ô Fulano, você está bem? Estou bom. Às vezes o cara foi lá só para comprar um pãozinho, né? Vamos tomar cerveja? Não, eu tenho um pessoal me esperando lá em casa, eu preciso ir. Não, vamos tomar só uma, pô. Não, só uma, que isso, não custa nada. Olha como eu estou agindo com ele. Eu estou querendo redirecioná-lo para um ambiente que não é o seu ambiente costumasse. Eu estou desviando do verdadeiro sentido e dos objetivos pelos quais ele chegou naquele ambiente e que eu estava já sob influência negativa, que lá me encontro, na expectativa de desviá-lo também. E mesmo que eu não tivesse uma índole agressiva, se eu beber um pouco exagerado, a gente fica muito valente quando está bebendo, não fica? E o pior de tudo, quando a gente está bebendo, não é que a gente só fica valente, porque tem muita gente que não fica, mas a gente fica rico. Esquece as contas que tem para pagar no dia seguinte. A gente fica rico. Não, fica rico demais. Você está enchendo a casa, você fica rico. Rapidinho você fica rico. Não quer voltar mais para... Esquece a realidade. Então, dessa maneira, nós precisamos de passarmos por um crivo os nossos pensamentos. De onde me vem essa influência? O que é que eu estou recebendo? O que é que está vindo à minha mente? É bom para mim, para o meu semelhante, para os meus familiares? É o primeiro pensamento. Então, dessa maneira, deveremos nos esclarecermos que a influência de espíritos nas nossas vidas é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Nós achamos que a influência dele é uns 2% ou 3%. É o contrário.
98%, eles nos dirigem praticamente. O Chico fala que muitas vezes, quando ele ia falar, ele percebia a voz do Emmanuel engastada na sua garganta. Então, quando o cara faz muita coisa errada, ele está bem, esses 98% está bem ruimzinho. Evidentemente, que quanto mais você fizer errado, sabendo do esclarecimento que você tem perante a lei dos homens e as leis de Deus, você vai receber influência dessas pessoas, desses espíritos que também agem dessa maneira. Porque a nossa vida certamente deveria ser ou deverá ser uma vida de obediências. Então, nós temos uma legislação que nós chamamos de Carta Magna, que é a Constituição, não é isso? Artigo 1, versículo, raio que o parta, mas não sei o que, eu não sei o que. Eu estou agindo desse jeito? Não. Então eu estou errado. Não importa se quem fez aquela lei fez com intenções esdrúxulas, mas aquela lei foi aceita por nós. Sem falarmos das leis que o Moisés recebeu no Monte Horebe, na península do Monte Sinai, os 10 mandamentos. Então eu também devo obedecer primeiramente aquelas leis, e que essas leis da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, também deveria ter como princípio básico aquelas leis do decálogo que Moisés recebeu no Monte Horebe, na península do Monte Sinai. Compreendem? Então as nossas leis deveriam ser por nós obedecidas, não nos importando como é que elas foram elaboradas. Por enquanto elas não forem retiradas do livro da Constituição, ou que não forem aprimoradas, elas deverão ser obedecidas. Quem gosta de andar com o cinto de segurança? Eu também ando, mas eu não gosto muito, pronto. Mas eu ando, porque é lei. Tá multa, né? É. Beleza, né? Quem gosta de falar no celular enquanto está dirigindo? Eu não gosto. Eu não gosto. Não, vamos falar com sinceridade. Todo mundo gosta, vai. Tem vídeo que você tá ali, eu tô Eu não atendo. Então, assim, porque a gente acha que ganha tempo utilizando o celular enquanto nós estamos dirigindo. Se tivesse ouvido a voz, assim, Quem é que gosta de dirigir comendo? também não gosto. Eu sou folgado, eu gosto de citar e comer. Então é o seguinte, o que acontece? Nós desrespeitamos algumas leis. E esse desrespeito nos mostra como espíritos rebeldes. Não se trata daquela novela do SBT. Mas nós nos encontramos num momento de rebeldia à legislação do nosso país que nós deveremos respeitar. E dessa maneira procedermos. E nós termos a certeza absoluta, vocês podem levar isso com vocês para as suas casas. Me parece, pergunta 454 ou 554 do Livro dos Espíritos, vocês vão começar a entrar nesse tema. Quem já leu o Livro dos Espíritos aqui? Não, peraí, de capa a capa? Sim, tudo pronto. Então é o seguinte, precisamos utilizarmos mais o Livro dos Espíritos, principalmente em relação às leis morais, às leis de trabalho, que nós temos extrema necessidade de termos esses conhecimentos. Eu lembro que quando eu era garoto, eu tinha 12 anos, eu li a Bíblia de capa a capa. Eu peguei aqui na primeira letra e saí do outro lado. Passei quase uma semana lendo, espontaneamente. Antes de inteirar 20 anos, eu li pela segunda vez. E até uns 15 anos atrás, eu li ela pela terceira vez, mas aquela Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é uma Bíblia ilustrada. Porque meu filho começou a ler, então para motivá-lo, eu comecei a ler junto com ele. Então, eu já fiz isso, mas eu nunca li o Livro dos Espíritos de capa a capa. Volta e meia eu consulto um determinado tema. Mas
deveria fazê-lo da mesma maneira que eu fiz com a Bíblia. De ler, pegar primeirinho, o que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Infinito. Não entendi. Mas como é que é o infinito? O Criador. Deus é o Criador. Inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. Então, nós precisaríamos consultarmos o Livro dos Espíritos para nós nos adequarmos às circunstâncias que nós nos encontramos hoje na matéria física. E quando nós chegarmos no mundo invisível, nós temos o entendimento do que acontece conosco agora. Então, quando nós estamos dirigindo numa estrada e o limite de velocidade é 120, que só tem a Bandeirantes, me parece, ou Imigrantes, parece? Imigrantes. Hã? Castelo. Castelo também. 120? Castelo. Então, É 110 hoje, né? Porque diminuíram, parece. então, na Bandeirantes ainda continua sendo 120. Ah. Então, eu estou na Bandeirantes, dirigindo a 120. Eu tenho um acidente, desencarno, eu não entro no mundo invisível como infrator. Então, aquilo não é um suicídio. Mas se eu tiver a 160 e acontecer alguma coisa comigo e eu desencarnar, eu desencarno como um infrator. Como quase que um suicida, porque o limite da velocidade é 120. E eu estou a 140. Eu estou a 130. Compreendem? Então eu entro quase que como um suicida. Eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade com aquilo, mesmo eu sabendo que ela é uma estrada que se pode viajar a 130. Porque ela é uma estrada segura que se pode viajar a 130, no meu ponto de vista. Então, se eu desencarnar dirigindo a 130, 125, acima da lei da autorização daquela estrada, eu chego no mundo invisível como um infrator, corresponsável pelo meu desencarne. Porque talvez se eu estivesse a 115, quando passasse um cão na minha frente, daria às vezes tempo de dar um pequeno toque no freio e dar uma amortecedinha e acabar de passar. Compreendem? Então, nós precisamos nos adequarmos à nossa legislação para nós não desencarnarmos como infratores. E não imaginem vocês que muitas vezes irmãozinhos desencarnados que perderam as suas vidas em acidentes automobilísticos, naquelas mesmas localizações que nós estamos passando naquele momento naquela estrada, que não estejam por ali, zanzando, nos influenciando. Não pensem que não estarão, porque poderão estar sim. Parece que as pessoas agora aqui na sala ficaram mais pensativas. Então, tenhamos a consciência que desencarnando hoje ou amanhã, que quer queira, quer não queira, mais dia, menos dia, todos nós desencarnaremos, mas que nós possamos, através da nossa consciência, do esclarecimento, nos comportarmos como pessoas que não são infratores das leis, para não sermos coadjuvantes com o nosso desencarne. O que é que vocês lembram do filme Nosso Lar, quando o André Luiz chegou no mundo invisível? Ele não foi analisado, não foi dito que foi suicídio? Porque ele tomava uns goles, não tomava? Ele tomava uns goles. Ele trabalhava exagerado. Então ele entra como um co-participante dessas circunstâncias. Então ele foi analisado várias vezes e as pessoas que o analisaram no mundo invisível disseram que era um suicídio inconsciente. E esse suicídio inconsciente deu-lhe uma pena de 8 anos nas regiões umbralinas. Eu não gostaria de assustá-los, não sei se os assustei ou se eu apenas os esclareci. Embora eu sei que todos vocês têm conhecimento daquilo que eu estou dizendo. Às vezes é muito mais a maneira da gente expor uma determinada situação. Agora, eu gosto de amedrontá-los, isso vocês podem ter certeza. Não, então, tipo, eu comprei uma vez, eu comprei um carro, um Sport 89, né?
eu fui viajar, eu estava sozinho, né? Com família, assim, eu queria chegar nos 220, eu falei, eu quero chegar no BDO. Quero ver eu não consegui, eu cheguei até os 180, não senti mais, parecia que o carro não batia no chão mais, os pneus, pegava assim, flutuando. Eu falei, não consigo. Então vamos valorizar essa vida bendita que o Pai Celestial nos oferece, para nos redimirmos de erros passados. Redimindo-nos destes erros passados, não cometamos outros, para que na ausência de um eu coloque o outro no lugar, não é verdade? E vamos assim, de uma certa maneira, agora elevarmos os nossos pensamentos